Dia Nacional da Consciência Negra, o Ponto Poder Eleições discute a presença de negros no pleito municipal e os avanços da representatividade na política cearense. Mudanças de prefeitos. O Tribunal de Contas vai fiscalizar municípios onde a gestão será passada para nomes da oposição. É agora no Ponto Poder Eleições. Olá, muito boa noite. Ponto Poder de sexta-feira no ar. E a gente começa o programa de hoje falando de mudança de gestão nas prefeituras do Ceará. Com muitos prefeitos já eleitos no primeiro turno em cidades do interior, agora o Tribunal de Contas do Estado se prepara para fiscalizar o risco de desmonte nas prefeituras. A gente conversa então sobre esse assunto. Quem traz mais detalhes é a repórter Ana Beatriz Farias. Olá, Bia. Já está aqui com a gente a Bia. Muito boa noite, Bia. Quais são as informações sobre essa fiscalização? Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. O Tribunal de Contas Estadual vai fiscalizar 18 municípios a partir de segunda-feira e essas cidades não foram divulgadas pelo TCE, mas elas foram escolhidas com base em critérios técnicos e também levando em conta o resultado das últimas eleições. No caso de os prefeitos eleitos serem, na verdade, opositores aos gestores atuais. A ação faz parte da Operação Transição Responsável, feita pelo TCE em parceria com o Ministério Público do Ceará. A ideia é, durante esse período de transição, de forma preventiva, manter o serviço público funcionando corretamente e também evitar danos ao patrimônio. Essa é sempre uma preocupação dos órgãos de fiscalização em anos de eleições municipais, né? Bia, e como que vai ser na prática essa fiscalização? Jéssica, primeiro, os fiscais vão se reunir com os gestores de forma virtual. Também vai haver algumas fiscalizações presenciais nesse período. Eles vão pedir documentos, analisar, isso tudo em novembro. Depois, com os documentos em mãos, eles devem produzir relatórios de fiscalização. Essa fase, de acordo com o TCE, deve ser concluída ainda em dezembro de 2020. Eu volto com vocês. Obrigado, Bia, pelas informações. A gente continua, claro, acompanhando essa ação de fiscalização do Tribunal de Contas. E mudando de assunto, a gente vai falar agora do dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ver então o que fizeram Sarto Nogueira do PDT e Capitão Wagner do PROS. Hoje o dia foi de destaque para propostas de acessibilidade e auxílio materno. O candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira, fez uma visita na tarde de hoje ao comitê dele no bairro Cocó. O pedetista fez fotos com apoiadores e apresentou propostas para a área da acessibilidade. Ele defendeu ampliar projetos já existentes da atual gestão. O candidato do PDT quer investir em acessibilidade nas areninhas, praças e no transporte público. Sarto quer lançar também um programa de bicicletas adaptáveis. Tem gente que não tem condições, né, pela deficiência que tem motora, e nós vamos fazer bicicletas adaptadas para que as pessoas possam participar do bicicletar, por exemplo. E a ideia é ampliar as rampas de acesso, tanto as rampas para cadeirantes, como também no transporte público, a gente dotar o transporte público de elevadores para cadeirantes e aumentar em todas as obras novas o piso tátil, que é uma referência. Durante a manhã, o candidato Capitão Wagner do PROS gravou o programa eleitoral no bairro Jardim América. Ele conversou com eleitores e fez fotos com um grupo de apoiadores. Wagner detalhou propostas para a geração de emprego. O candidato falou também do programa Babá Solidária, que pretende destinar R$300 para mães fortalezenses. Ele propôs ainda facilitar a permissão de empréstimos para microempreendedores. Um outro ponto importante do nosso programa é aquele que a Prefeitura vai viabilizar, junto com bancos públicos, um empréstimo de R$ 3.500 para os microempreendedores individuais. A pessoa que abrir uma lanchonete, a pessoa que abrir um salão de beleza, que abrir um pequeno negócio e não tem uma fonte de recursos, vai poder pegar esse empréstimo e vai pagar em suaves prestações sem juros, viabilizando assim um giro na economia de Fortaleza de cerca de R$500 milhões. Seria um valor que impulsionaria a nossa economia.
E a gente já aproveita para conferir o que está previsto, então, para o dia de campanha amanhã, no primeiro sábado desse segundo turno, né? Vamos ver, Capitão Wagner do PROS, amanhã ele faz visita ao corredor comercial da Vila Velha. Agora na sua tela, Sarto Nogueira, candidato do PDT, o outro concorrente aqui em Fortaleza. Amanhã ele visita obras do metrô com o prefeito Roberto Cláudio e com o governador Camilo Santana. E agora da agenda a gente também vai falar, Jéssica, que hoje começou o horário eleitoral gratuito, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão nesse segundo turno. Começou hoje aqui em Fortaleza e também em Caucaia, e isso é um dos destaques lá do pontopoder.com.br. Vamos ver então aqui como é que foi, olha só. Em seu programa de rádio, Sarto Nogueira, candidato do PDT, ele apostou em mostrar aí propostas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e pela primeira vez o governador Camilo Santana apareceu na propaganda de Sarto Nogueira ao lado também de outros apoiadores, né? Camilo que não podia participar da propaganda de Sarto no primeiro turno porque o PT, partido do governador, tinha candidata, na verdade, né, Luiziane Lins, e agora já no início desse segundo turno, o governador participando da propaganda do candidato Sarto. E vamos conferir também como foi a estreia do candidato Capitão Wagner do PROS nesse primeiro dia do retorno do horário eleitoral. No rádio, ele apostou em segurança. Capitão Wagner lembrou o momento que culminou no motim dos PMs em 2012 e disse ter muito orgulho de ter surgido naquele momento de reivindicação da categoria e criticou o então governador, na época, Cid Gomes. Wagner voltou a negar a liderança no motim deste ano e fez críticas também ao que ele chama de o candidato dos Ferreira Gomes. E mais informações sobre essa estreia do horário eleitoral no segundo turno, você confere amanhã no Diário do Nordeste, inclusive com informações de como foi na TV. É isso, agora mudando de assunto, hoje é dia da consciência negra, uma oportunidade, claro, para levantar o debate racial em todo o país. Aqui no Ponto Poder Eleições a gente também faz isso, lembrando que é importante que a gente discuta essas questões não só hoje, no dia da consciência negra, mas também no dia a dia em vários espaços. Falando em espaços, vamos falar então sobre a presença, a representatividade negra em espaços de poder. O repórter Flávio Roveri foi mostrar como é que foi a presença de candidatos negros e de eleitos negros aqui no Ceará. Vamos conferir. 182 prefeitos foram eleitos no Ceará no último domingo. Nenhum se declara preto, mais da metade, 93, se declaram brancos. Outros 87 se declaram pardos. A falta de representatividade nos espaços de poder começa a mudar nas câmaras municipais. Em Fortaleza, 58% dos vereadores eleitos se autodeclararam pretos e pardos. E uma das candidatas pretas vale por 3. Adriana Jerônimo e as colegas do Nossa Cara, mandato coletivo eleito pelo PSOL, prometem levar a luta do movimento negro para o parlamento. A representatividade tem crescido principalmente por conta da luta do movimento negro, mas também devido a medidas reparatórias, como a decisão do TSE de aprovar financiamento proporcional para candidaturas negras. O fato do TSE ter estabelecido a proporcionalidade de recursos públicos destinados às candidaturas de negros e negras fez com que a discussão seja pautada na sociedade. E com o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que essa destinação já deveria ser feita agora nas eleições de 2020, nós tivemos a oportunidade de fazer um teste de como os atores desse cenário iriam se portar, partidos políticos, candidatos e candidatas e a própria sociedade. A presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB considera importante a decisão do TSE, mas avalia que outras medidas devem ser tomadas para garantir a presença dos negros em espaços de tomada de decisão. Não basta um incentivo para que nós sejamos candidatas ou candidatos. É preciso que a gente tenha estrutura, tenha condições objetivas. Essa medida é uma medida reparatória, porque a gente não consegue atingir os espaços também de poder e de decisão dentro dos partidos, e outras medidas devem se atrelar a essa decisão do TSE na organização partidária, na organização política. O presidente do Movimento Negro Unificado destaca o papel fundamental do poder público para desconstruir o racismo estrutural. É um dever do Estado, nas suas mais diversas esferas, enfrentá-lo e, evidentemente, garantir as igualdades de oportunidade para nosso povo.
Toda mudança social passa pela política, passa pelas nossas escolhas políticas. Inclusive, nesse período das eleições municipais, nós vimos muitas campanhas em diferentes frentes, pedindo aí que as pessoas olhassem com mais atenção para a questão da representatividade, tanto de negros e negras, como da mulher na política também. E um ano como esse, que a pandemia agravou problemas graves sociais, inclusive o racismo, a gente precisa sim estar pautando isso na política. Verdade, Jéssica. A pauta antirracista, né, da qual tanto se falou esse ano, que bom que se falou, é importante que ela seja difundida, ganhe força na política, não só dentro dos espaços institucionais de poder, mas, claro, também a partir dos movimentos, a partir dos coletivos, a partir do dia a dia, da política que se faz também no dia a dia, para que a gente possa estar pautando e avançando aos poucos. Há avanços, de fato, né? Olha só, a gente tem aqui um levantamento do portal Gênero e Número Nacional, mostra que vereadores que se declaram pretos e pardos vão ocupar 44% das vagas nas câmaras municipais do país a partir do ano que vem. Isso é um percentual 2 pontos superior em relação ao fim das eleições de 2016. Então a gente tem aí um avanço sim, mas é preciso avançar muito e, claro, isso depende de todos nós, né? Diante de um ano muito difícil, como você falou, com situações lamentáveis e, de fato, muito tristes, é importante que nós, como sociedade, possamos reagir a isso com, de fato, ações, atitudes para avançarmos. Exatamente. Inclusive, nessa discussão sobre as candidaturas negras, a gente viu na reportagem de Flávio Roveri o destaque para o primeiro mandato coletivo que foi eleito aqui para a Câmara Municipal de Fortaleza, e a gente aproveita esse embalo para explicar melhor como funcionam esses mandatos coletivos. Isso, claro, é assunto para o Descomplicando. A ocupação dos poderes legislativos, como as câmaras municipais, vem ocorrendo de uma forma diferente nos últimos anos. Em Goiás, no centro-oeste do Brasil, surgiu a ideia de apresentar para a população um mandato coletivo. Você sabe o que é isso? Vem que eu te mostro no Descomplicando. Os mandatos coletivos surgiram em 2002 na Suécia e vieram para o Brasil nas eleições municipais de 2016. Eles foram pensados para garantir maior participação popular nos mandatos. Assim, um vereador, por exemplo, divide o gabinete com seus co-vereadores. A lei eleitoral afirma que o mandato é algo individual. Ela não prevê os mandatos coletivos. Por isso, os grupos que tentam se eleger escolhem um representante que será de fato o responsável pelo mandato. É ele ou ela que de fato vai exercer o mandato, seja pela necessidade de marcar presença nos espaços, seja pelo recebimento de salário e pelas responsabilidades de assinar requerimentos ou projetos de lei. A diferença é que no mandato coletivo os demais estão dentro do gabinete e as decisões são tomadas pelo todo. Assim, os mandatos coletivos abrem espaço para ações mais plurais, que variam de acordo com a vivência e o conhecimento de cada um. Ou seja, o exercício do mandato é mais horizontal assim. Os posicionamentos do político são resultados dos diálogos com o grupo. Os mandatos coletivos ainda tendem a neutralizar interesses particulares. E um detalhe, quando eles não são formados antes da eleição, podem ser formados depois. Uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara Federal tem a intenção de mudar essa realidade e garantir que os mandatos possam ser tanto coletivos quanto individuais. Agora é ver como essa proposta vai ser apreciada pelos deputados, né? A gente fica por aqui. Até o próximo Descomplicando. Tá aí o Descomplicando, sempre tornando assuntos da política mais próximos de você que está em casa e também da gente. Importante que seja assim. E olha só, nessa semana o Ponto Poder Eleições mostra para você que está em casa como é que está a composição, quem são os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Fortaleza a partir de 2021. Até ontem nós mostramos quem são os 43 vereadores e hoje a gente vai mostrar para você como é que está então a composição partidária da Câmara Municipal. Já aqui na tela, olha só, a gente pode ver 17 partidos vão ter vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza a partir do ano que vem. O PDT, que hoje tem a maior bancada, segue com a maior bancada com 10 vereadores. O PROS tem a segunda maior bancada com 5. Cidadania, PSB e PT, cada um elegeu 3 vereadores. Em seguida, a gente vai ver aí os partidos que elegeram 2 vereadores e, portanto, terão 2 cadeiras cada. São eles PL, PMB, PP, PSC, PSD, PSOL e Republicanos. Cada um desses, 2 vereadores a partir de 2021. Já o DEM, o Podemos, o PSDB, o PSL e a Rede Sustentabilidade, cada um desses partidos vai ter
um vereador na Câmara Municipal a partir do ano que vem, tá? Então, a correlação de forças que a gente vai ter no Legislativo a partir de 2021. Jéssica. Exatamente. Vamos acompanhar esse Poder Legislativo que toma posse aí no próximo ano. E a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre a eleição em Caucaia, que também está com o segundo turno lá todo vapor. E a gente vai também fazer uma passagem aí para conferir como foi a eleição nas principais capitais do país. Até daqui a pouco. Ponto Poder Eleições está de volta e a gente vai agora para Caucaia, na região metropolitana, aqui do lado de Fortaleza, conferir então como estão as propostas dos candidatos à prefeitura por lá. Você tem acompanhado nos últimos dias que Naomi Amorim e Vitor Valim têm apresentado aqui no Ponto Poder Eleições algumas propostas em temas diferenciados. Hoje a gente vai conferir o que eles falaram sobre a segurança pública. Segurança não é causa, é consequência. Vamos trabalhar em 3 pilares. A prevenção dos jovens dependentes químicos, não podemos deixar essa população que está doente sem atenção, como também investir na educação e uma guarda municipal treinada e armada para defender os cidadãos. E vamos ter também o Disque Denúncia, onde ele vai poder dizer o que é que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade, para a gente tomar as providências devidas. Vamos cuidar das pessoas. Vamos concluir o vídeo monitoramento aqui em Caucaia. Vamos também colocar cabine em vários locais da cidade e vamos, com certeza, fazer o mais rápido possível um concurso para que a gente tenha mais segurança na nossa cidade. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga cada vez mais melhorar a vida do nosso povo, dar mais segurança para o nosso povo. E é isso que eu quero fazer aqui no município de Caucaia, melhorar cada vez mais. Tá aí, olha só, na semana que vem a gente volta a trazer aqui no Ponto Poder Eleições propostas dos 2 candidatos à Prefeitura de Caucaia sobre outros temas muito importantes, claro, para o eleitorado lá do município, que é o 2º maior colégio eleitoral do Ceará. Mas agora então vamos direto aqui para a tela mostrar a agenda de campanha dos 2, Vitor Valim e Naomi Amorim, para amanhã, sábado. Olha só, Naomi Amorim, do PSD, amanhã faz visitas pela manhã a bairros da sede lá de Caucaia. Já o candidato Vitor Valim, do PROS, amanhã ele realiza visita ao Araturi e Arianópolis. E olha só, eleitor, você que não foi votar no primeiro turno, que está aí com pendências na Justiça Eleitoral, a gente volta a falar sobre como justificar seu voto. Se você é um desses que está com essas pendências, o eleitor de olho agora é para você. Não foi votar no primeiro turno e ainda não sabe o que fazer? Fica tranquilo que ainda dá tempo de justificar o voto. O eleitor que não foi às urnas no dia 15 de novembro tem 60 dias para justificar a ausência com a Justiça Eleitoral. E isso pode ser feito por meio do aplicativo e-Título ou preenchendo um formulário no site do TSE. Em Fortaleza, que vai ter segundo turno, cerca de 390 mil eleitores não foram às urnas no dia 15 de novembro. Em Caucaia, que também vai ter segundo turno, esse número é de quase 33 mil. Mas vale lembrar que os eleitores dessas 2 cidades que não votaram no primeiro turno poderão votar no segundo turno. Basta que eles estejam com um título regular, ou seja, sem pendências na Justiça Eleitoral. Então fique atento aos prazos e vai votar no dia 29 de novembro. Tá aí, boa dica para o eleitor, claro, de Fortaleza e de Caucaia, não deixar de votar no próximo dia 29 de novembro, quando vai ter segundo turno nessas 2 cidades. Agora aqui no Ponto Poder Eleições, a gente abre espaço para falar sobre como é que está também o segundo turno em outros municípios, claro, outras capitais do país. Para isso a gente recebe o editor de País do Sistema Verdes Mares, Sérgio Ripardo. E a gente começa falando sobre a disputa em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Boa noite, Sérgio. Obrigado pela presença, pela participação com a gente no Ponto Poder Eleições. Como é que está a disputa lá em São Paulo? Está acirrada, né? Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. Como você falou, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. É uma das 18 capitais que vão ter segundo turno, como Fortaleza. E lá a briga está feia. O atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, ele está na frente nas últimas pesquisas.
Em segundo lugar, aparece o Guilherme Boulos, que foi presidenciável, enfrentou aí a eleição que o Bolsonaro venceu, e lá é a principal aposta da esquerda para voltar ao poder. E, por enquanto, a estratégia do Boulos é associar a imagem do Bruno Covas ao bolsonarismo, já que o Bruno Covas recebeu apoio do Celso Russomano, que foi o candidato apoiado pelo Bolsonaro. A gente não sabe ainda se a esquerda vai ter tempo suficiente para avançar e superar o Bruno Covas, já que a diferença é de mais de 10 pontos. Mas hoje, por exemplo, eles anunciaram uma frente que une o PDT, o PT, para tentar frear o que eles chamam de onda bolsonarista, que o Bruno Covas estaria aderindo, né? Então a gente vai ficar de olho, né, nos próximos dias se essa estratégia de associar o Bruno Covas à imagem do Bolsonaro vai fazer desidratar as intenções de voto do atual prefeito nas pesquisas. Sérgio, e falando também do Nordeste, como é que está a disputa lá no Recife? No Recife a gente também tem aí a esquerda competitiva, né? A candidata Marília Reis do PT, ela teve uma arrancada surpreendente. Ela está enfrentando o candidato da situação, que é o João Campos, do PSB. Os dois são primos de segundo grau e têm uma relação com o Ceará. Eles são netos de um grande político pernambucano, o ex-governador Miguel Arraes, que é cearense. E a estratégia da Marília Reis no Recife é tentar mostrar que as denúncias que atingiram a Prefeitura do Recife, de desvio de recursos destinados ao combate da Covid, então ela está utilizando o discurso da corrupção na Prefeitura do Recife e está conseguindo avançar nas pesquisas. Ela começou praticamente desacreditada e conseguiu, no primeiro turno, chegar à reta final, e agora está abrindo uma boa vantagem nas pesquisas. Então, a Recife pode ter uma virada se for mantida essa disparada da Marília Reis, e vai ser uma grande derrota para mais de 10 partidos que apoiam o João Campos, né, que é filho de Eduardo Campos, que morreu naquele acidente aéreo, e hoje ainda carrega esse legado de uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco. Tá bom, Sérgio. Muito obrigado, então, pelas informações e pela análise, né? De fato, duas cidades, dois municípios importantíssimos, inclusive para nós aqui, e com duas disputas bastante acirradas. A gente continua acompanhando, então, a eleição até o desfecho dessas duas disputas. E olha só, hoje tem recado do Tiagão, nosso chargista, um recado especial para o Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos conferir. Tá aí o recado do Tiagão. Candidatos negros importam, de fato, vidas negras importam, né, Jéssica? A gente ouviu, isso virou lema nas redes sociais ao longo de todo esse ano, mas é importante que, de fato, isso seja aplicado e seja defendido por todos nós para uma sociedade mais justa, mais igualitária, de fato, mais importante de ser vivida de forma mais tranquila por todos nós, né? Exatamente. É com esse recado, então, que a gente termina o Ponto Poder Eleições de hoje. Claro, no fim de semana, para você ficar atualizado sobre as eleições no Ceará, vai lá no pontopoder.com.br. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma boa noite para você. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta e conta com a sua participação. Até lá!